Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que você pode acrescentar ao seu arroz para mudar completamente o impacto metabólico dele no seu corpo. Vou te falar de ingredientes que você, com uma colher, consegue ter resultados muito interessantes para a sua saúde. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você come arroz no dia a dia, né? Muitas pessoas comem diariamente arroz e qual tipo de arroz você consome. Essa dica aqui funciona para qualquer arroz, tá? Não é só integral não, para arroz branco parboilizado, qualquer arroz que você consuma aí no dia a dia, mas eu quero saber qual é o que mais reina na sua casa. Qual é o arroz aí da família? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Lembra de já deixar sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. Mostra para o YouTube que você apoia o canal e confia no meu conteúdo. E se você conhece alguém que adora arroz, mas quer dicas para melhorar essa questão da glicose, pico de açúcar do sangue, saciedade e tudo mais, compartilha esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. Quando a gente pensa no arroz, o arroz é basicamente amido, né, gente? Então, ele é formado por cadeias de glicose. Quando a gente consome o arroz, ele rapidamente é digerido pelas enzimas que estão presentes, principalmente a enzima amilase, e aí essa glicose, né, ele se quebra em glicose e entra na corrente sanguínea relativamente rápido. Então, isso leva a um aumento da glicemia rápido, liberação de insulina, possível queda depois de algumas horas. Então, normalmente, quem consome muita quantidade de arroz branco pode ter sonolência depois do almoço, fome mais precoce, oscilação de energia, né? Às vezes se sente meio cansado, sem ânimo. Então, o ideal é que a gente consiga dar uma turbinada nesse arroz. E essas dicas que eu vou passar aqui para você fazem com que até mesmo o arroz branco, o arroz parboilizado, fique até com mais fibra, em alguns casos, do que o próprio arroz integral. Então, tem gente que fala assim, eu queria muito consumir arroz integral por causa da fibra, mas não consigo por causa do sabor. Então, essas dicas aqui podem te ajudar muito nesse sentido. Vou te falar de 4 alimentos diferentes aqui para te ajudar e vou começar com certeza pelo psyllium, que é o mais potente para a glicose. Coloquei ele como primeiro aqui, tanto pela questão do poder, quanto pela questão da aceitação, porque o psyllium é uma fibra pura, solúvel, e não tem gosto de nada, ele é completamente, assim, branquinho, amarelinho, quase transparente. Então, quando você mistura no arroz, não dá nem para ver que teve psyllium ali. Então, se o objetivo é reduzir o pico glicêmico, o psyllium provavelmente é o mais forte dessa nossa lista aqui. Como eu te falei, é uma fibra solúvel e ele é altamente viscoso. Ele, quando entra em contato com a água, ele forma um gel espesso. E esse gel retarda o esvaziamento gástrico, diminui o contato do amido com as enzimas digestivas e reduz a velocidade de absorção da glicose. Então, estudos clínicos já verificaram que adicionar esse psyllium junto da refeição pode reduzir significativamente a glicemia depois do almoço ou do jantar, né, pós-prandial. Então, isso ajuda também, não só no controle do açúcar do sangue, mas no processo de emagrecimento. Se você quer controlar o peso, diminuir o pico de insulina te ajuda, além do que quando você consome o psyllium, ele forma esse gel que expande, então ele aumenta muito a sensação de saciedade. Então, mais interessante ainda. Como ele ainda tem essas fibras, pode ajudar a excretar colesterol nas fezes, então é bom para a saúde cardiovascular, de quebra melhor o trânsito intestinal, então é maravilhoso. A questão do psyllium é que você precisa de muito pouco, de todos esses que eu vou falar para você, que você vai usar em menor quantidade, né. Eu tô dando indicações gerais aqui, a quantidade sempre pode variar de pessoa para pessoa, qualquer dúvida consulte seu nutricionista ou seu médico aí na sua cidade. Mas normalmente, uma colher de chá de psyllium misturada no seu arroz, já vai trazer muito efeito da resposta glicêmica, e uma colher de chá é muito pouco, né. Então ele rende bastante também. Normalmente, quando eu vou utilizar psyllium no meu arroz, eu sirvo a quantidade de arroz que eu quero no meu prato, jogo o psyllium ali por cima, uma colher de chá e dou uma misturadinha, mistura super rápido. Então, é uma ótima adição. Outra coisa que você pode acrescentar, outro ingrediente, é a chia. E a chia também é ultra interessante e, da mesma forma que o psyllium não tem sabor, mas tem um aspecto visual. Então, se você é uma pessoa que às vezes, né, tem mais dificuldade ou vai servir para alguém que é mais resistente, a chia aparece mais do que o psyllium. Mas a chia tem outros benefícios também, porque enquanto o psyllium é fibra pura, a chia tem fibra e tem essas fibras interessantes também, que formam essa mucilagem, que dão essa saciedade precoce, ajudam a prevenir picos e quedas de glicose, mas ela também tem uma gordura muito interessante, precursora do ômega 3. Então, de uma forma mais completa, assim, ela age em várias frentes, porque ela ajuda a retardar a absorção de glicose, aumenta a sensação de saciedade, diminui aquela fome depois.
Mas como ela também tem um ômega 3, esse ômega 3 também tem essa sensação de saciedade, uma gordura anti-inflamatória, que é muito boa para nossa saúde. Então a chia pode ajudar de várias frentes realmente a melhorar essa questão do açúcar do sangue, a melhorar o trânsito intestinal, a eliminação das fezes, prevenção de constipação, por causa dessas fibras e dessas gorduras saudáveis pra gente. Quando a gente pensa na quantidade de chia para acrescentar, normalmente quando você vai acrescentar no seu prato, né, a quantidade de arroz que você determinou que você vai consumir, uma boa quantidade pode ser de uma colher de chá a uma colher de sopa de chia, dependendo das suas necessidades. Até uma colher de sopa é uma quantidade bem interessante para aquela refeição. E como eu te falei, ela ajuda bastante na saciedade, então cresce também, né, essa sensação de que o arroz deu aquela alimentada. E é uma excelente adição, como eu te disse antes também, porque não impacta no sabor, só no aspecto visual. Outro alimento que você pode pensar em acrescentar ao seu arroz depois de pronto é o vinagre de maçã. Nesse caso aqui a gente não está falando de fibra, mas mais de um efeito metabólico que ele pode ter, porque o vinagre ele contém um ácido acético, e esse ácido acético pode estar relacionado a reduzir o esvaziamento gástrico mais lentamente, reduzir a atividade de algumas enzimas que digerem o amido. Não é um passe livre para você comer o quanto você quiser, não é porque você vai colocar o vinagre que você vai exagerar na quantidade, né? Mas ele pode ajudar nessa questão e também pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina. Então, quando você consome o vinagre junto com o arroz, ele pode ajudar a dar um menor pico glicêmico e a resposta insulínica mais controlada, evitando também aqueles episódios de fome depois, né, que eu te falei antes. Então, esse mecanismo é químico, não é físico como o da fibra, mas não é por isso que ele não atua, né? Ele atua, inclusive, de forma bem interessante. E fica com um sabor, assim, bem interessante. Se você gosta de comida japonesa, você deve estar acostumado com aquele saborzinho do arroz com vinagre, que os japoneses consomem muito. No caso, eles consomem mais o vinagre de arroz. Nesse caso, estou falando do vinagre de maçã, mas mesmo assim fica super saboroso. Então, você pode colocar de uma colher de chá, uma colher de sopa do vinagre por cima do seu arroz pronto no prato, fica super gostoso. Principalmente se você come com salada, assim, misturada na refeição, funciona super bem. Tem ainda outras coisas que você pode acrescentar, que são 2 sementes, que eu coloquei aqui na mesma categoria, porque a gente tem que ter um pré-preparo antes de acrescentar no arroz. Não que tenha que ter, mas favorece mais a absorção dos nutrientes delas, que são a linhaça e a semente de abóbora. Apesar da linhaça ser super parecida com a chia em termos de composição, de benefícios, eu botei ela aqui junto com a semente de abóbora, porque o ideal é que a gente bata antes de acrescentar por cima do arroz. Ou que você mastigue muito, muito, muito bem para quebrar bem essas sementes. A linhaça, muito parecida com a chia, né? Que também tem as fibras solúveis, também tem o ômega 3, tem as lignanas, então ajuda bastante nessa questão de emagrecimento, controle do açúcar do sangue. E a semente de abóbora é muito interessante, porque é rica em magnésio, rica em zinco, tem fibras, proteína e ajudam nessa questão da sensibilidade à insulina. Então, acaba melhorando a velocidade da digestão, a resposta da insulina, a saciedade e o próprio ambiente intestinal. Então, são opções muito interessantes de você acrescentar. E aí, da mesma forma, você pode acrescentar uma colher de sopa delas moída, ou até se você quiser, você mistura num pote semente de abóbora com a semente de linhaça, mistura em quantidades iguais, depois pega uma colher dessa mistura, bate e joga por cima do arroz no seu prato. Fica super interessante também para você acrescentar no dia a dia. Eu tenho que te falar, né, eu já dei uma pincelada sobre isso antes, mas eu te relembrar que acrescentar uma colher do psyllium, da chia, do vinagre, da linhaça, da semente de abóbora, não é um passe livre para você passar a comer mais arroz. A ideia do vídeo não é essa. A ideia não é dizer, ah, pronto, agora eu botei o arroz, não preciso me preocupar. Não adianta você não pensar na quantidade, porque se você pegar um prato com 4 escumadeiras de arroz e botar uma colher de sopa de psyllium, ou de chia, desculpa, não vai ter um impacto tão grande assim. Então eu falei 4 escumadeiras, exagerando, mas assim, lembra, né, que o ideal é que você controle e proporcionalize isso. A base do nosso prato, o ideal é que sempre seja de legumes, verduras, que a gente coloque também uma proteína saudável, leguminosa, e se a gente acrescenta, né, como feijão, ervilha, grão de bico e tudo mais. E aí um pouco de carboidrato também na forma do arroz, né? A ideia não é que seja arroz com outras coisas. Esse é um ponto importante para a gente relembrar. Me conta aqui, então, qual dessas opções você acrescentaria aí no seu arroz? Se você já até acrescentava e ficou feliz de saber que é uma opção legal, conta pra mim aqui nos comentários, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, né? Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!